Vereador, me diga uma coisa, como é que foi essa volta a deixar a direção, a presidência da Câmara e voltar ali para a bancada? Como é que tem sido essa... A Câmara de Vereadores, você fica presidente, né? Em 2 anos. Claro que eu poderia ser candidato à reeleição, porque é outra legislatura, né? Mas eu tenho assim comigo dar oportunidade aos outros também. Então eu poderia ter sido candidato à reeleição e quem elege é a maioria simples, né? Nós somos em 19, 10 vereadores que ficaram do seu lado, inclusive com o seu voto, você é o novo presidente. Eu achei por prudência, né? Naquele momento ali, não lançar a minha candidatura, né? Não lançar a minha candidatura. E hoje, daí, o presidente é o colega vereador, então, o vereador Maurício Peixer, né? Então, não vejo com bons olhos você já ser candidato novamente. Parece um pouco de, sei lá, acho que a palavra correta seria ganância ao poder, né? Olha o que aconteceu com o Maia, né? É verdade. O Maia foi presidente, depois lançou a candidatura na nova legislatura, que poderia, né? Na nova legislatura. E até queria mais uma, né? E aí depois saiu lá desesperado, chorando, né? E ainda acabou... Que não queria deixar o poder, né? Então o poder não é seu, o poder é do povo, né? Mas o voltar para a bancada, eu sou vereador, estou no meu 3º mandato, né? Sempre fui muito lutador pelas causas sociais, as causas das pessoas, das famílias, enfim, de todo joinvilense, sempre um batalhador imenso, né? O meu trabalho começa cedo. Eu não lembro de um dia não atender ninguém na minha casa, porque eu moro ali no bairro João Costa, né? E também na Câmara a gente é muito autêntico, muito presente, gosto de falar, gosto da tribuna, gosto de discutir as matérias, né? Então isso para mim não muda nada, né? Vereador, muda nada. O senhor é um dos poucos que conseguiu se manter nessa nova legislatura. Houve uma renovação muito grande. Sim. Outro dia eu até conversava com o vereador Maurício Peixer e ele até mostrou uma certa preocupação e ele disse não por causa própria, mas porque ele acha que é preciso que haja vereadores experientes da nova legislatura. Sim. Porque, imagina, se não tiver ninguém com alguma cancha que conheça o regimento ali, fica bem mais difícil. Sim, como é que o senhor viu essa grande renovação que houve na Câmara de Vereadores de Joinville? Bom, em primeiro lugar, você tem que respeitar o povo, tem que respeitar as urnas. Quem não respeita as urnas não sabe participar de um processo democrático. O que aconteceu dessa renovação grande foi a mudança na questão eleitoral, na lei eleitoral. A lei eleitoral até 2016, você só colocava o vereador, o partido colocava o vereador, se ele fizesse o coeficiente eleitoral, né? Fecha as 19 cadeiras, o juiz eleitoral fecha a votação de vereador, divide por 19 e dá um número X, 15 mil votos. Quem não fazia 15 mil votos estava fora aquele partido. Em 2020 foi diferente. Quem não fez o coeficiente eleitoral, mas alcançou uma média alta, que depois na virada da média é difícil explicar isso aqui para a população pelo pouco tempo, né? Então ele pôde também fazer uma cadeira. Então fazia uma cadeira, por isso que hoje na Câmara de Vereadores são 14 bancadas. Se fosse no modo antigo de 2016, seriam somente 5 bancadas. Quer dizer... Só 5 bancadas. Quer dizer, e a tendência é que não houvesse uma renovação tão grande também. Não, seria só 5 bancadas, né? Seria o MDB, seria o PSDB, seria o PDT, o PT, se não me engano, e o PSD. Só 5 bancadas. Então essa renovação também tem muito a ver com essa mudança. Ia eleger 19 vereadores. Sem dúvida. O MDB, por exemplo, ia fazer 6 vereadores. Quer dizer, ia aumentar o número de representação. Fez só 3. Né? Fez só 3. O vereador, a última gestão do MDB não teve uma aceitação muito grande, né? O candidato Fernando Krelin sequer foi para o segundo turno. Com a sua experiência em política, o senhor atribui aqui o fato de, apesar de estar no poder, o MDB não ter conseguido chegar ao segundo turno? O que acontece para a gente entender um pouco, né? O MDB é um partido que ele vem, se não me engano, desde 69, mais ou menos, desde 79, ou no Estado, ou aqui na cidade, sempre esteve no poder. Isso você tem que ir, né? Então isso já vai lá há 40 e poucos anos, né? Desde 79, né?
O que aconteceu na cidade de Joinville? Não sei se, né, o nosso pessoal da nossa programação é importante, né, o Via Direta saber disso. Joinville foi a cidade que mais teve candidato no Brasil a prefeito. Eu sei, fizemos um debate com 15 Joinville foi a cidade que mais teve candidato a vereador no Brasil. Nossa. Então é por isso que deu essa votação baixa. E o que aconteceu? Todos os partidos lançaram a candidatura individual para tentar não deixar o MDB ir para o segundo turno. E aí deu certo. A estratégia funcionou. A estratégia funcionou, né? Dividiu-se os votos, né? O nosso candidato um jovem, um candidato bom, o deputado Fernando, a gente está vendo aí o destaque nele do Fernando Crelli como deputado, um grande deputado atuante da nossa cidade. E só que foram 15 candidaturas, 14 contra o Fernando, batendo nele, bateram muito. Mas não bateram no Fernando, bateram no MDB, né? Como você acabou de dizer. Então, tivemos daí, ficamos em terceiro lugar, né? Mas fizemos a maior bancada lá na Câmara, tão quanto igual o Partido Novo, né? Somos 3 vereadores e estamos à disposição da população para ser o MDB de cabeça erguida, né? E o MDB da comunidade joinvilense. Vereador Cláudio Aragão, o senhor se referiu à mudança na conjuntura na Câmara, houve uma pulverização, quer dizer, não existe um partido que prevaleça ali na Câmara. O senhor acha, com a sua experiência, inclusive de presidente, que o Adriano Silva, o prefeito da cidade, ele vai conseguir um apoio da maioria da Câmara para os projetos? Claro, desde que esses projetos sejam interessantes do ponto de vista dos parlamentares? Veja só, a Câmara de Vereadores, vou falar um pouco do MDB, né? O MDB, o nosso posicionamento, nesse momento, não houve assim, uma conversa com o prefeito Adriano de tipo assim, vocês vão fazer parte da base do governo. Me parece que o prefeito Adriano ele vai adotar um outro método de trabalho. Ele quer trabalhar com todo mundo meio que na independência. Eu não vejo se isso é uma questão partidária deles, né, da questão do Novo, né, ou do próprio prefeito. O MDB, nós estamos à disposição. O que for bom para a população, nós vamos exaurar a discussão, exaurar no plenário, nas comissões técnicas. O que for bom para a comunidade joinvilense, nós vamos estar apoiando 100%. O que a gente achar que não for bom, o MDB vai discutir na bancada. Nós somos 3 vereadores, o vereador Henrique, o vereador Adilson e o vereador Cláudio Aragão. Hoje eu sou o líder da bancada, né? E o que não for bom para a comunidade, que nós acharmos que isso não será bom para a comunidade, nós vamos opinar, o nosso parecer, o nosso voto, né? Mas nós vamos estar do lado da comunidade joinvilense. Essa é a decisão do diretório da executiva do MDB e da bancada do MDB. Vereador Cláudio Aragão, um tema muito polêmico que inicia o ano com os olhos da população toda voltados para esse tema é exatamente a questão do Rio Matias, né? Essa CPI. O senhor já analisou a questão? Qual que é a situação? Já dá para ter algum parecer? É muito cedo? É claro que são 60 dias, se não me engano. São 60 mais 45. Quer dizer, na verdade, há muito que ser investigado. Então, mas qual a sua opinião a respeito dessa obra? Que, afinal de contas, é fato, isso não dá para discutir. O consórcio não conseguiu entregar a obra que se esperava, a obra foi paralisada e os empresários se queixam justamente da falta de pavimentação. É claro que isso é atribuição da gestão do governo de Joinville, da prefeitura de Joinville, mas de qualquer forma, como vereador, que análise o senhor faz dessa confusão toda que envolve o Rio Matias e aquela obra que não foi concluída? Vamos lá, vamos para o povo em casa, né? Principalmente você internauta, né? Você nossa rede social, pela Aconteceu Joinville, entender um pouco dessa obra. O governo Carlito, ele vai ao governo federal, governo Carlito, e pega um recurso de 65 milhões de reais a fundo perdido e faz um projeto para resolver o problema da bacia do Rio Matias, que não era na ordem dos técnicos de drenagem da cidade, o Rio Matias, e sim o Bucarém, sim o Itaú, outras bacias, né, que faz também a influência com o Rio Cachoeira. Porém, uma decisão de governo, ele decide fazer o projeto do Rio Matias e carimba o dinheiro, 65 milhões, e deixa para o próximo prefeito, olha, o senhor tem que fazer isso aqui, senão o senhor vai devolver
65 milhões a fundo perdido. Qualquer prefeito que assumiria devolver 65 milhões de reais a fundo perdido de graça, a cidade ganhou 65 milhões. Bom, o prefeito coloca a obra para licitar. Ganha uma empresa, você acabou de dizer, que mostrou o acervo, participou da licitação, tudo muito às claras, né? O prefeito não teve um problema com licitação pública, só que uma empresa, um consórcio, que não deu conta, ela pegou muito baixo, 65 milhões, e ela jogou lá na concorrência pública por 43 milhões. É uma diferença, é uma desproporcional muito grande, muito grande. Era lógico que essa empresa não ia acabar a obra, né? Teria que pegar, sei lá, nos 60 milhões, nos 62 milhões. E aí, coragem do homem público. Eu não teria essa coragem. Fazer uma obra, rasgar o centro da cidade, teve essa coragem. Infelizmente, não podia devolver o dinheiro. Se devolvesse, com certeza o prefeito ia ser apedrejado em praça pública, eu acho, porque jogar 65 milhões de volta para Brasília e não fazer a obra, não tinha como não fazer. E agora o TCE, né, os técnicos do Tribunal de Contas do Estado, perícia do Estado, técnicos do Tribunal de Contas disseram o seguinte: infelizmente a Prefeitura de Joinville não tem culpa nenhuma. A culpa é do consórcio, é dessa empresa, ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que indenizar quem que precisa ser indenizado, senão ela não deveria ter se envolvido e ter dito, não, eu consigo fazer a obra, mas não conseguiu fazer a obra. E aí Joinville paga o preço por uma empresa sem condições nenhuma que quis fazer a obra. O senhor acredita que a tendência... Eu sou membro da CPI, tá? Sim. Eu sou membro. O senhor acredita que a tendência é que essa conclusão seja unânime lá na CPI? Porque, veja só, quem entende de fiscalização de recursos e disso, não tem ninguém mais bem preparado que os técnicos de Tribunal de Contas. Não existe, não tem. Por mais que o vereador esteja preparado, o nosso parecer, o nosso relato, né? Outra coisa, o que é a CPI? A CPI é quando você desconfia de algo, foi instalado, é uma comissão processante, e você vai encaminhar toda essa documentação para o Ministério Público. Tudo isso o Ministério Público já fez, inclusive o estadual e o federal. Mas o que é pior ainda, o que é pior da CPI, é que o Tribunal de Contas do Estado já disse e apontou aonde que está o erro. E apontou com técnica, apontou com engenheiro, com precisão, com medidas, com visitações. Então a CPI ela está sendo um grande debate para conhecimento. Mas o parecer na sua totalidade, na sua finalidade, não vejo assim que nós vamos encontrar mais algo que o Tribunal de Contas não encontrou. Vereador, e para concluir, a gente não corre o risco de a empresa falar, pois é, a gente não tinha ideia que não seria possível fazer essa obra com esse valor tão pequeno, por isso que a gente não concluiu a obra e fique por isso mesmo e ninguém seja punido? Corre-se esse risco? Olha, veja só, aí os encaminhamentos que vai ser dado, vai tudo ao judiciário, né? Quem pune é a justiça. Quem vai punir é a justiça. Se é que o vereador não consegue punir a empresa, o Tribunal de Contas não consegue punir a empresa, o Ministério Público não consegue. Ele consegue apontar o erro, apontar a falha. A falha, o erro, nós já sabemos onde está. Está na empresa. Então, a empresa tem que responder pela falha que ela promoveu na cidade de Joinville, ela cometeu na cidade de Joinville, os comerciantes que ela prejudicou. Por que ela não parou a obra? Por que ela não desistiu antes? Por que ela não disse para a prefeitura, olha, eu não consigo mais, mas ela ficou ali persistindo e enganando a população joinvilense. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do vereador Cláudio Aragão, que gentilmente atendeu nosso pedido para uma entrevista. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui. Claro. Agrega muito a presença dos nossos parlamentares, porque muitas vezes as pessoas não ouvem todos os lados das histórias, né? É importante que as pessoas saibam todos os lados para chegar a conclusões. Estamos à disposição, obrigado, parabéns pela programação, né? Somos seguidores aí do Aconteceu Joinville.
né, a toda a equipe, né, o Flavinho, que é nosso amigo também, enfim, o Anderson, né, parceiraço nosso, você, Alexandre, né, Jequiano Roxo, né? Sem dúvida. Roxo, né? E o Jeque está em alta agora. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Valeu. Conversamos com o vereador Cláudio Aragão. Olha, esse tema, nos próximos, pelo menos 2 meses aí, com certeza, a questão envolvendo o Rio Matias será debatida com bastante frequência.